Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então o módulo 21, que é referente ao conteúdo de triângulos, tá? Esse é o nosso primeiro conteúdo do nosso terceiro bimestre. Nós iremos ver neste vídeo página 381, 382 e 383. Para iniciarmos, eu quero relembrá-los que vocês deveriam ter assistido o primeiro vídeo, né? Que eu fiz uma síntese aqui do conteúdo triângulos e com aqueles conceitos nós iremos resolver agora as próximas páginas. Então, vamos lá. Na página 381, nós temos ali uma imagem de um mosaico, né? E esse mosaico, se nós observarmos, ele é formado por polígonos. Logo ali abaixo, na página 381, nós temos o número 1 que diz assim: classifique os polígonos que formam um mosaico da figura quanto ao número de lados. Quanto ao número de lados, então nós chamamos eles de triângulo, porque eles têm 3 lados, tá? Lembrando que os polígonos, né, nós já estudamos na apostila anterior, nós temos o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, vários outros tipos de polígonos, só que neste módulo nós vamos trabalhar somente com um triângulo. No número 2, está escrito assim: identifique 2 polígonos diferentes do mosaico e indique uma ou mais características que os diferenciam. Então, observando lá, nós conseguimos ver que são, a maioria, acredito, são triângulos que estão ali, né, naquele desenho. Nós podemos ver ali logo abaixo também que nós temos um outro polígono que não são de 3 lados, né? Nós temos um outro polígono ali que nos parece ter 4 lados, né? Então, seria um quadrilátero. Então, ali nós precisamos observar esse mosaico de forma completa, né? Para termos certeza se são todos triângulos ou não, tá? Mas, inicialmente, o conceito que nós precisávamos ver era isto. Agora, lá na página 382, nós temos o seguinte: definição e elementos de um triângulo. Ao estudar os polígonos no módulo 16, aprendemos que todos os triângulos apresentam uma característica em comum. Eles possuem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Então, tá aí uma característica super importante, né, que nós precisamos lembrar, que é os 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Contudo, a atividade proposta na abertura deste módulo mostrou que, apesar dessa característica comum, 2 triângulos podem ser bem diferentes entre si. Neste módulo, vamos partir do que estudamos sobre polígonos para aprofundar nossos conhecimentos sobre os triângulos, de modo que possamos estabelecer algumas características, algumas classificações para esses polígonos. Então, conhecendo os 3 vértices de um triângulo, podemos desenhar esse polígono com o auxílio de uma régua. Mas será que quaisquer 3 pontos podem ser vértices de um triângulo? Vamos responder a essa pergunta a seguir? Então, pessoal, só uma síntese aí do que nós lemos. Nós temos vários tipos de polígonos, eu já comentei isso com vocês. O que nós temos ali de diferente é a medida das laterais, né, dos lados do triângulo, e ali nós podemos classificá-los tanto a quantidade de lados quanto a quantidade de ângulos, né? Número 1. No plano cartesiano, considere os pontos A, que eu tenho 0 e 2, B, 1 e 3, C, 4 e 1, D, 3 e 5. Represente os 4 pontos no sistema de coordenadas. Então, pessoal, eu trouxe aqui na minha folhinha, né, o desenho do nosso plano cartesiano. Nós já estudamos isso também nos módulos anteriores, né? Trabalhamos já com o plano cartesiano. E relembrando, o ponto, vou colocar aqui, ó, ponto A é 0 e 2. Quando nós temos o ponto A, nós precisamos lembrar que o primeiro nós observamos na reta X, o segundo na reta Y. Então, aqui nós temos X e aqui nós temos Y. Então, pessoal, X é 0. Então, essa minha reta X aqui, ela é 0. Então, quer dizer que ela não vai se mover aqui na horizontal. Mas o meu y é 2, então significa que ele vai vir aqui na minha reta y, onde está o 2. Então, vou fazer o meu pontinho aqui com a caneta rosa. Esse é meu ponto A. O meu ponto B, está falando lá na apostila que é 1 e 3. Eu vou colocar todos os pontos aqui. C e D. O C é 4 e 1 e o D é 3 e 5. Então, vamos agora fazer o B.
O P, ele é 1 em x e 3 em y, não é mesmo? Então, eu vou pegar o 1 aqui e vou subir. Na apostila de vocês, ele já tá, o plano cartesiano já é quadriculado, então ele fica um pouquinho mais centralizado os pontos, tá? Mas aqui já dá para vocês terem uma noção de onde ficará estes pontos. O ponto C, ele está em 4 em x e 1 em y, tá? Então, é aproximadamente aqui, ó, ponto C. E o ponto D, que é o último que nós temos, é 3 em x e 5 em y, tá? Então, vai ser aqui em cima, aqui, ó. O 5 é como se estivesse aqui, ó. Então, este é meu ponto D, tá? Então, eu fiz aí a letra A que diz, represente os 4 pontos no sistema de coordenadas abaixo. Na letra B, nós temos o seguinte, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Em caso afirmativo, construa esse triângulo e no meio. Em caso negativo, explique o porquê. Então, se eu utilizar o ponto A, B e C, posso dizer que é um triângulo? Sim, pessoal, eu posso dizer que é um triângulo, porque um triângulo nós precisamos ter quantos lados mesmo? São 3 lados. Então, se nós traçarmos aqui os segmentos de retas, unindo estes pontos, nós iremos perceber que é sim um triângulo. Então, eu coloquei aqui a resposta para vocês. Sim, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, que pode ser nomeado ABC. Por que pode ser nomeado? Porque lembrem-se, quando nós tivemos lá na nossa apostila o conteúdo falando sobre nomear polígonos, né? Se eu quiser começar por B, eu posso dizer que esse triângulo se chama BAC, tá? Então, tem várias maneiras de eu nomear esse triângulo, mas vamos começar pela ordem alfabética, né? Começando pelo A, então BC, ABC. Na letra C, nós temos o seguinte, os pontos A, B e D são vértices de um triângulo? Em caso afirmativo, construa-o. Em caso negativo, explique o porquê. Olha, pessoal, neste caso, nós não conseguimos formar um triângulo com ponto A, B e D, tá? Por quê? Porque eles pertencem a uma mesma reta, né? Que esses 3 pontos, eles estão alinhadíssimos, tá? O A, o B e o D. Tá? Aqui eu sei que meu desenho ficou um pouquinho mais grosso, mas ó, eles estão na mesma reta, tá? Se vocês fizerem isso na malha quadriculada, vocês conseguem perceber. Então, eu coloquei aqui para vocês na letra C, ó. Os pontos A, B e D não são vértices de um triângulo, porque pertencem a uma mesma reta. Então, nós não conseguimos formar os 3 lados do triângulo neste caso. Vamos agora para o número 2. Com base nas observações feitas no item 1, responda. Qual é a condição que deve ser satisfeita por 3 pontos para que elas sejam vértices de um triângulo? Bom, pessoal, nós acabamos de ver que se esses 3 pontos estiverem alinhados em uma mesma reta, nós não conseguimos fazer um triângulo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, 3 pontos são vértices de um triângulo, C e somente C, eles não pertencem a uma mesma reta. Tá? Então, essa é uma característica essencial. Os vértices, eles não podem pertencer a uma mesma reta, porque, desta maneira, nós não conseguiríamos desenhar um triângulo, não é mesmo? Vamos agora lá para a página 383. E lá vocês conseguem observar que nós vamos ter uma síntese disso que nós acabamos de comentar sobre os vértices, tá? Ao estudar, então, a condição para que 3 pontos sejam vértices de um triângulo, nós analisamos uma situação muito importante em geometria, que será descrito ali logo a seguir naquele quadro. Então, os 3 pontos A, B e C, eles são chamados colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Nesse caso, também podemos dizer que o ponto A, B e C estão alinhados, né? Eles são colineares porque eles pertencem ali à mesma reta, né? E alinhados, eles estão alinhados, né? Fica bem nítido isso pra gente. Na figura, os pontos A, B e C são colineares. Ponto A, B e C, que nós temos aquela reta pontilhada chamada R, tá? Então, nós conseguimos notar que eles estão alinhados e eles são colineares, pois todos os pontos pertencem a essa reta. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles pertencem a essa reta, por isso são colineares.
Já os pontos P, Q e R, observem, são aqueles pontos que estão fora da reta. Eles são não colineares, uma vez que não existe uma reta a qual os três pontos pertençam simultaneamente, tá? Então, quando eles não estão numa mesma reta, são não colineares. Então, circulem aí, grifem esse quadro que ele é bem importante. Podemos definir um triângulo de maneira relativamente simples, usando as ideias de pontos colineares e não colineares que acabamos de ver. Então, consideramos aqueles três pontos, tá? Que não são colineares, pessoal. Ponto A, B e ponto C. E a reunião, quando nós fazemos ali a reunião dos segmentos AB, que quando eu digo segmento AB, pessoal, é exatamente o lado, né? Vamos dizer o lado AB. Daí nós temos o lado AC, que é o segmento AC, e o lado BC, que é o segmento BC. Então, formam o contorno de um triângulo chamado ABC. Podemos representar por um triângulo ali pequenininho, ABC. Então, ali está o desenho para vocês. Os elementos de um triângulo são os mesmos dos demais polígonos. Pontos A, B e C são os vértices, nós já vimos isso no vídeo anterior, né? Que está lá na playlist do Matemática Simplificada, que eu vou colocar para vocês. E eu coloquei esses dados aí do triângulo, né? Que os segmentos ali que nós temos são os lados, né? Segmento A, B, segmento BC e segmento CD. E o terceiro ponto, nós temos os ângulos internos. Observem que nós colocamos o acento circunflexo exatamente onde o ângulo está. Então, como exemplo ali, ABC, o acento circunflexo está em B, porque é onde está o ângulo interno do meu triângulo. Como eu repito, né, para vocês, esses itens aí já estão no vídeo sobre triângulos que vocês já viram. Então, era isso. Até o próximo, ok?